Sombras. Elas são onipresentes, espreitando além do alcance da luz. Mas o que acontece quando as sombras transcendem o mundano? Este é o reino do fenômeno das sombras, um enigma cativante que intriga a humanidade há séculos. Junte-se a nós agora enquanto mergulhamos neste fenômeno intrigante, explorando suas raízes históricas, explicações científicas e interpretações culturais. Prepare-se para questionar o que você acha que sabe, pois no mundo das sombras, nada é o que parece. O fenômeno das sombras não é um produto da imaginação moderna. Suas raízes são profundas na história humana, com relatos de avistamentos de sombras inexplicáveis aparecendo em textos antigos e folclore de todo o mundo. Desde os hieróglifos crípticos do Antigo Egito até os tratados filosóficos da Grécia Antiga, as sombras são reconhecidas há muito tempo como detentoras de uma certa mística. Na antiga Mesopotâmia, acreditava-se que as sombras eram habitadas por espíritos conhecidos como Gidim, frequentemente retratados como malévolos. Da mesma forma, na China antiga, as sombras eram associadas ao conceito de Hun e Po, os dois componentes espirituais da alma de uma pessoa. Essas crenças antigas destacam o fascínio duradouro pelas sombras e sua conexão percebida com os reinos espiritual e sobrenatural. À medida que as civilizações evoluíam, o fenômeno das sombras tornou-se profundamente entrelaçado com o folclore e a mitologia. Contos de criaturas sombrias e espíritos malévolos são encontrados em culturas ao redor do mundo, muitas vezes servindo como contos de advertência. No folclore europeu, criaturas como o Alpe e a Mara atacavam vítimas adormecidas, causando pesadelos e paralisia do sono. Da mesma forma, no folclore japonês, o Nureona, uma criatura semelhante a uma serpente, atraía as vítimas para a morte com seu olhar hipnotizante. Essas histórias refletem o medo humano profundamente arraigado do desconhecido e das coisas que espreitam além da nossa percepção. Embora o fenômeno das sombras tenha sido associado ao sobrenatural, muitas vezes existem explicações racionais. Cientistas apontam para fatores como ilusões de ótica, paralisia do sono e fatores ambientais para explicar os avistamentos de sombras. A pareidolia, um fenômeno psicológico, faz com que o cérebro perceba padrões significativos em estímulos aleatórios, como ver rostos em nuvens. A paralisia do sono, uma condição em que a pessoa está consciente, mas incapaz de se mover, pode ser acompanhada de alucinações, incluindo figuras sombrias. Embora essas explicações justifiquem muitos avistamentos, alguns casos desafiam a categorização fácil. Esses encontros inexplicáveis continuam a alimentar especulações e debates. A mente humana é um instrumento poderoso, capaz tanto de incríveis proezas de percepção quanto de curiosas interpretações errôneas. A pareidolia desempenha um papel significativo em como interpretamos as informações visuais, levando-nos a perceber rostos nas sombras ou figuras na periferia. Nosso estado emocional também pode influenciar nossa percepção, tornando-nos mais propensos a ver as sombras como algo sinistro quando estamos com medo ou ansiosos. Compreender o papel da percepção é crucial ao investigar o fenômeno das sombras. Embora alguns avistamentos possam ter origens paranormais, muitos podem ser atribuídos às peculiaridades de nossas próprias mentes. Isso destaca a importância de considerar fatores psicológicos ao explorar o fenômeno das sombras. Embora a ciência ofereça explicações para alguns avistamentos de sombras, permanecem aqueles que desafiam a compreensão racional. Esses encontros geralmente envolvem movimentos complexos ou interações inteligentes, sugerindo algo mais do que meros truques de luz. Os proponentes da perspectiva paranormal acreditam que algumas sombras são entidades distintas com sua própria consciência e motivações.
Acredita-se que essas entidades, frequentemente chamadas de pessoa-sombra, existam em um plano diferente da realidade, ocasionalmente cruzando com o nosso. As teorias sobre sua natureza variam amplamente, de seres interdimensionais à energia residual de eventos passados. Talvez o aspecto mais perturbador do fenômeno das sombras seja o conceito de pessoa-sombra. Essas entidades são frequentemente descritas como tendo uma forma distinta, frequentemente humanoide, e exibindo movimentos que sugerem inteligência e propósito. Os encontros variam amplamente, de vislumbres fugazes a experiências mais aterrorizantes com entidades que exalam ameaça ou pavor. Frequentemente, esses encontros são acompanhados por sentimentos de desconforto, medo ou sensações físicas como mudanças na temperatura ou pressão. Embora os céticos atribuam essas experiências à paralisia do sono ou alucinações, muitos permanecem convencidos de que testemunharam algo verdadeiramente inexplicável. O fenômeno das sombras não se limita a nenhuma cultura ou localização geográfica. Em todo o mundo, diferentes sociedades desenvolveram interpretações únicas de sombras e seu significado. Em algumas culturas, as sombras são vistas como entidades sagradas ou espirituais, enquanto em outras são vistas como presságios de má sorte. Por exemplo, em algumas culturas nativas americanas, as sombras representam o espírito ou a força vital de uma pessoa. Da mesma forma, em algumas culturas africanas, acredita-se que as sombras são a porta de entrada para a vida após a morte. Essas interpretações diversas destacam o fascínio universal pelas sombras e sua capacidade de nos intrigar e aterrorizar. O fenômeno das sombras tem sido uma fonte de inspiração para artistas, escritores e cineastas. Da literatura clássica, como as obras de Edgar Allan Poe, a filmes de terror modernos como O Babadook, as sombras criam suspense e evocam pavor. Na literatura, as sombras costumam simbolizar a mente inconsciente ou medos reprimidos. No cinema, elas são usadas como uma abreviação visual para perigo ou mistério. A presença duradoura das sombras na cultura popular reflete nosso fascínio pelo desconhecido e pelas coisas que espreitam além do alcance da luz. Apesar do ceticismo, pesquisadores e investigadores paranormais continuam a explorar o fenômeno das sombras. Essas investigações geralmente envolvem uma abordagem multidisciplinar, baseando-se em campos como psicologia, neurociência e folclore. Os pesquisadores usam métodos como entrevistas com testemunhas oculares e observações de campo para coletar dados e testar hipóteses. Embora as respostas definitivas permaneçam indefinidas, essas investigações lançam uma nova luz sobre o fenômeno das sombras. A busca pelo conhecimento e a busca para entender o desconhecido continuam sendo as forças motrizes por trás da exploração do fenômeno das sombras. O fenômeno das sombras continua a nos cativar e nos deixar perplexos. Embora a ciência ofereça explicações para alguns avistamentos, outros desafiam a categorização fácil, deixando-nos a ponderar a verdadeira natureza das sombras. Serão truques de luz, frutos da nossa imaginação ou algo mais profundo? Talvez a resposta esteja em abraçar o mistério e reconhecer os limites do nosso conhecimento atual. O fenômeno das sombras nos desafia a questionar nossas suposições e explorar a possibilidade de que a realidade seja muito mais estranha do que jamais imaginamos.